Então vamos a mais um vídeo sobre produzir eletricidade com pastilha termoelétrica. Aqui eu fiz algumas adaptações. Coloquei duas câmaras frias, no meio a câmara quente. Aqui tem uma fileira de pastilhas termoelétricas que eu já tinha usado em testes anteriores. E aqui tem uma segunda fileira de pastilha que eu comprei no eBay, que segundo o vendedor ela tem um desempenho cerca de 3 vezes melhor do que essas pastilhas comuns que são usadas em refrigeração. Teoricamente essas pastilhas aqui deveriam ter um desempenho de 2 a 3 vezes melhor para produzir voltagem e amperagem. Aqui um termômetro para medir a temperatura da câmara fria. Aqui embaixo um termômetro para medir a temperatura da câmara quente, que agora está medindo 22,1 graus, a câmara fria 19,6. Multímetro para medir a voltagem e amperagem. Aqui eu coloquei uma barra de cobre para fazer a união dos fios das pastilhas. A barra de cima faz a união dos fios positivos, a barra de baixo a união dos fios negativos do conjunto de pastilhas da esquerda e aqui para as pastilhas da direita. Eu usei essa barra para poder colocar todas as pastilhas em paralelo. Assim nós somamos a amperagem das pastilhas para ver até quantos amperes a gente pode produzir com essas pastilhas. No caso, 2 conjuntos de 6 pastilhas. No vídeo anterior tinha colocado as pastilhas em série para fazer a soma da voltagem, para ver quantos volts era possível produzir. Aqui vamos ver a amperagem e testar essas novas pastilhas que teoricamente devem produzir mais eletricidade, já que elas foram construídas especificamente para produzir eletricidade, não para refrigerar. Então vamos lá, ligar o fluxo de água que vem da torneira, entra aqui por baixo, enche a câmara fria, sai aqui por cima, volta aqui por baixo na segunda câmara fria, sai novamente por cima e vai lá para a saída. Multímetro na escala dos 20 volts. Vamos ligar o gás. Aqui também eu coloquei um queimador um pouco maior para ter uma chama maior e conseguir uma temperatura mais alta. E aqui eu arrumei um amperímetro analógico, porque esse multímetro azul não mede amperagem, só mede voltagem e resistência e outras coisas. E esse aqui eu tentei usar para fazer a medição da amperagem, mas ele dá um resultado um pouco estranho. Eu já mostro o porquê. Então esse aqui eu acho que ele dá uma leitura mais confiável. É um amperímetro de agulha que mede até 3 amperes. Temperatura subindo, câmara quente 52 graus. Câmara fria, calorzinho aqui, em 20 graus. Voltagem em 1.29 volts, 1.3 volts e subindo. À medida que a temperatura sobe, a voltagem sobe também. (1,5 volts).
Pelo que eu já verifiquei aqui, a produção média é em torno de 2 volts por pastilha. Como aqui as pastilhas estão em paralelo, então não vai passar disso. Vai ficar em torno de 1,5 volt, 2 volts, dependendo da temperatura da câmara quente. R$ 72,8 graus, vou aumentar um pouco a chama para conseguir mais temperatura. 75 graus. R$ 80 graus, 1,8 volts. 81 graus. Câmara fria em 21,8 graus. Câmara quente 83 graus, voltagem 1,9 volts. Normalmente fica nessa faixa. 1,99, 2 volts. E a amperagem, vamos medir aqui. Passando dos 3 amperes. Ah, peraí. Tem que mudar isso aqui. Aqui eu coloquei esse fio para fazer a junção das duas séries de pastilha. Mas deixa isso aqui solto por enquanto, para fazer as medições separadas. Uma série e depois a outra. Então, medindo a amperagem, nós temos aqui aproximadamente 2,5 amperes, 2,4, 2,3, mais ou menos 2 amperes e meio. Aqui no caso eu estou medindo a amperagem desse conjunto de pastilha da direita, que é o conjunto novo, que deveria teoricamente ter um desempenho melhor na produção de eletricidade. Produzindo aqui 2 amperes e meio mais ou menos. Detalhe, quando se usa o máximo de carga disponível, que é 2 amperes e meio, a tensão cai para 0,12 volts. Menos cerca de 10% da voltagem delas sem carga. Se tirar a carga do medidor aqui, vai para a voltagem nominal 1,7, 1,8, 1,9, 1,96, 1,97, 1,98, 1,99, 2 volts. Se ligar a carga, pegamos a medida da amperagem, mas a voltagem despenca para 0,13. 0,13 volts. 2,5 amperes, 0,13 volts. Temperatura da câmara quente, 90 graus. Câmara fria em 22,8 graus. Tá, vamos ver a outra série. Aqui eu coloquei essa ponte chamada barra de neutro, que é usada em quadro geral
elétrico, porque fica bem fácil para prender os fios, e prender e soltar e fazer teste, não precisa ficar enrolando fio, nem soldando, nem nada. Foi um trabalho achar essa barra aqui. Eu andei em todas as lojas de ferragens, todas as lojas de material elétrico. Os vendedores nem sabiam o que era. Eu só fui achar isso aqui na Leroy Merlin, o único lugar que eu encontrei. E no Mercado Livre, claro, mas no Mercado Livre tá cada vez pior, tá uma droga. Então eu estou tentando evitar comprar no Mercado Livre e comprar só nas lojas locais mesmo. Então, o conjunto normal de pastilha fica com 2.2 volts. Ou seja, está um pouquinho maior do que o conjunto de pastilha, que teoricamente deveria ter um desempenho melhor. O outro está em 2 volts, esse aqui está 2.2 volts. Vamos ver os amperes. Quase 3 amperes a 90 graus de temperatura da câmara quente. 2.8, 2.9 amperes. Quando liga a carga, a voltagem cai para 0,23. Tá, isso é melhor do que a outra pastilha, que teoricamente deveria ter um desempenho maior. Aqui nós temos 2.8, 2.9, aquele lá ficava em 2.5 amperes. Então, esse ali, a pastilha TEG, né, Thermoelectric Generator, que deveria produzir mais, ela produz em torno de 2 volts sem carga, e a pastilha Thermotec, pastilha termoelétrica Cooler, usada em refrigeração, fica em torno de 2.2 volts, que é um desempenho melhor. Então, a princípio, a pastilha convencional, que é normalmente usada em sistema de refrigeração, tem um desempenho melhor do que a pastilha que eu comprei, como sendo uma pastilha específica para produzir eletricidade. É claro que essa pastilha veio da China, né? E comprar da China sabe como é que é, né? Às vezes você acaba comprando gato por lebre, mas enfim. Ó, sem carga a pastilha fica em 2.23 volts, com uma temperatura de 90 graus, que não é muita coisa. 89 graus. Câmara fria, 22.8 graus. Então, aqui a princípio é isso. Aqui, se eu quiser somar as voltagens, eu posso usar esse fio aqui para juntar os dois conjuntos de pastilha, somar a amperagem ou somar a voltagem. Se eu quiser somar a amperagem, para ter aqui em torno de 5, 6 amperes, é simplesmente colocar aqui, juntar esses dois lados. Eu não vou fazer isso agora porque o meu amperímetro só mede até 3 amperes. Se for jogar 5 ou 6, capaz de danificar o aparelho. Tem que arrumar um outro amperímetro com uma capacidade um pouco maior. Este aqui é um multímetro analógico, que deveria funcionar melhor. Eu vou colocar ele aqui na escala de 10 amperes, 10 amperes DC.
E olha só o que acontece. Nós já medimos aqui com esse outro amperímetro, vimos que a amperagem fica em torno de 2,5 a 3 amperes. Com esse aqui, deixa eu prender essas pontas aqui, para ficar com as mãos livres. Mais uma coisa boa de usar esse terminal parafusado. Bom, olha só o que acontece. Na escala de 10 amperes, que é até aqui, e quando eu encosto a ponta para fazer a medição, ó, estoura a escala. Vai até o final e passa da escala. Eu não sei por quê. Porque não deveria. Aqui na escala de 10 amperes, a agulha não deveria passar desse ponto, que é em torno de 2 amperes. Mas enfim, se alguém puder me explicar, eu aceito qualquer colaboração ali no espaço de comentários. Então, já que medir a amperagem com o multímetro analógico não deu certo, foi justamente por isso que eu providenciei esse aqui. Esse aqui, pelo menos, funciona direitinho, faz a medição, aparentemente está fazendo a medição de uma forma perfeita. Aqui, ó, a medição produzindo 2,3 volts a em torno de 3 amperes. 2,3 volts em torno de 3 amperes. 2,8, 2,9 amperes. Só para concluir, vamos ver a medição no outro conjunto de pastilha. Sim, tem um detalhe dessa pastilha que, em tese, deveria ter um desempenho melhor para a produção de eletricidade. Segundo o vendedor, ela suporta até 150 graus de diferença de temperatura. Aqui eu estou limitando a temperatura não mais do que 100 graus, porque essas pastilhas são pastilhas comuns e eu sei que elas não suportam muito mais do que 100 graus. Então, para não danificar as pastilhas, eu não estou passando de 100 graus. Mas seria uma opção, talvez, a amperagem aqui em torno de 2 amperes, 2 amperes e pouco, 2 amperes e meio. Só para comparar com a outra sequência de pastilha convencional. Então, podemos supor que se aumentarmos a temperatura até em torno de 150 graus, a gente consiga um desempenho melhor e uma produção melhor com essa pastilha TEG, Thermoelectric Generator, do que com a pastilha convencional. Com a pastilha convencional não dá para passar dos 100 graus sem correr o risco de danificar a pastilha. Bom, é isso aí. Comentários, por favor, escrevam no espaço de comentários. Mais uma coisa, a questão da refrigeração. Várias pessoas comentaram de usar a ventoinha para fazer a refrigeração das pastilhas. Eu já tinha feito um teste anterior. Eu coloquei aqui uma série de ventoinhas dessas usadas em processador de computador, para ver qual que funcionava melhor, o lado com refrigeração a água ou o lado com refrigeração com ventoinha. E a ventoinha de 12 volts ligada em fontes de 12 volts para não consumir a energia gerada pelas próprias pastilhas, só para fazer teste. A conclusão que eu cheguei é que a refrigeração com ventoinha é muito menos eficiente do que a refrigeração com água. Eu acho que não vale a pena você colocar ventoinha para refrigerar a pastilha, porque você vai acabar consumindo uma parte
significativa da energia produzida pela própria pastilha, e no final das contas a refrigeração não vai ser tão boa. Fazendo a refrigeração com água, você consegue temperatura mais baixa, embora você tenha dificuldade de fazer, como eu fiz aqui, um duto com vedação. Ele tem que ser bem vedado. Eu prendi aqui uma tampa com os parafusos para garantir que vai ficar bem vedado, e um silicone com uma boa aderência para não vazar água. Apesar de a pressão da água não ser tão grande, se tiver qualquer furinho, ele acaba vazando água e isso não é interessante. Então dá um pouco mais de trabalho. Mas em matéria de refrigeração funciona muito melhor. Eu cheguei à conclusão que usar ventoinha para refrigerar a pastilha realmente não é interessante. Talvez, se for um sistema maior, seja interessante usar um gás para fazer refrigeração, ou com um compressor, ou alguma coisa assim, dependendo da proporção da montagem que se vai fazer. Então é isso aí. Comentários, sugestões no espaço de comentários. E em breve, novos testes.